Eu queria apresentar para vocês a Yara, para quem não conhece. Ela já foi aluna desse curso de meditação, já é uma meditadora experiente, e hoje ela vai dar uma aula a respeito daquele livro que eu falei tanto para vocês, que é um livro tão bom, o livro de meditação, A Ciência da Meditação, do Daniel Goleman e Richard Davidson. É um livro que, para quem gosta, né, é excelente. Então, por favor, Yara, a Yara é também psicóloga, né? Se quiser falar alguma coisa sobre Uhum, você, Yara, fica à tá vontade. bom. Obrigada, Sheila. Obrigada a todos vocês pela presença. Eu sempre agradeço muito a oportunidade de falar para a turma da Sheila, porque alguns anos atrás eu fui aluna e sempre tenho vontade de fazer de novo o curso. E ele aconteceu na minha vida num momento em que eu estava sofrendo um burnout, né, que é aquele estresse, assim, agudo, eu não estava conseguindo dormir direito, estava acontecendo um monte de coisa na minha vida, eu estava começando a frequentar a Casa do Caminho, e eu queria fazer o CIE, mas aí o CIE tinha acabado, e aí uma pessoa, um palestrante fez uma propaganda do curso de meditação, e eu falei, olha, tá aí, nunca pensei em meditar na minha vida, mas eu acho que é disso que eu estou precisando, porque eu não posso ficar dependendo de passe no centro espírita, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar o meu padrão de bem-estar. E eu não sabia que eu estava entrando numa das maiores jornadas da minha vida. Tanto é que eu lembro exatamente o dia, o mês e o ano que eu comecei a meditar para valer, porque como se eu tivesse renascido mesmo. Então, não foi logo de cara que eu comecei a meditar, fiz o curso da Sheila e fiquei pelejando quase um ano, fazendo uma meditação sofrida e sofrível também, mas eu acho que o importante foi que eu não desisti. Acho que o importante é não desistir. Na primeira aula, a Sheila, que era presencial, e era uma sexta-feira de tarde, daí a Sheila falou assim, com essa calma dela, uma coisa muito importante para vocês na meditação é a persistência. E a outra muito importante é a disciplina. E eu espero que com essa aula eu consiga motivar vocês a terem tanto persistência quanto disciplina, porque me ajudou muito, muito, muito compreender que a meditação não é só uma questão de um bem-estar subjetivo, ela realmente muda padrões do nosso cérebro. E conforme a gente pratica, vai ficando mais fácil. A gente vai atingindo níveis, eu não sei se eu sou uma meditadora experiente ainda não, viu, Sheila? Porque de acordo com os cálculos que eu fiz aqui nesse livro, precisa de uns 24 anos meditando 1 hora por dia. Eu ainda eu estou assim no baixo intermediário, né? Estou saindo dos iniciantes. Mas a gente não precisa esperar todo esse tempo para começar a ter resultado. E isso que é muito legal, porque resultado é uma coisa que motiva a gente. O principal desafio nosso, quando a gente começa a meditar, é que a gente vai ficar praticando, praticando, praticando e não vai ver tanto resultado. Porque demora um tempo até que a gente possa criar essas avenidas, essas novas sinapses, essas novas ligações cerebrais. Mas o tempo passando, a gente persistindo, é como se você estivesse exercitando um músculo na academia. Depois de um tempo, um exercício que era difícil fica mais fácil. Quando você está aprendendo uma língua ou tocando um instrumento, dói no começo, mas depois fica mais fácil, porque a gente aprende. Então, esse é o meu recado inicial. Eu trouxe um PowerPoint para mostrar para vocês. E como a Sheila falou que eu posso ficar à vontade com o horário, vocês podem fazer perguntas pelo chat. Como vocês são em 38, até que não é tanta gente, mas acho que fica mais organizado se vocês forem falando pelo chat e
E aí alguém me ajuda aqui com, olha, Yara, tem umas perguntas aqui, você pode interromper um pouquinho, tá? A gente vai fazendo dessa forma. Então, é com muita alegria, muita gratidão mesmo no coração. Eu espero que a aula seja útil para vocês. Vou tentar reproduzir, com o meu entendimento, 2 capítulos do livro A Ciência da Meditação, mas o livro inteiro vale a pena, e é uma linguagem acessível, apesar de ser um livro com muita ciência, os americanos sabem escrever livro para grande público, para leigo, então vale a pena para quem gosta, quem quer se aprofundar, é muito legal, você lê e fica com vontade de começar a meditar no momento seguinte. Eu vou compartilhar, então, a tela. Ah, peraí, só um minutinho, deixa eu... Eu vou arrumar aqui a apresentação, que ela está no final. Pronto. Depois eu mando a apresentação para a Sheila, tá? Quem quiser ter a apresentação. Vocês estão me vendo aqui? Estão vendo a apresentação? Beleza. Então, como a Sheila falou, eu sou psicóloga, trabalho também com psicanálise, me formei em 95, trabalho em psicologia clínica e também sou trabalhadora da biblioteca da Casa do Caminho. Esse é o livro, A Ciência da Meditação, e esses são os autores, o Richard Davidson e o Daniel Goleman. O Daniel Goleman é o autor do conceito de inteligência emocional, que muita gente conhece. Aqui é o Richardson, o Davidson, num painel junto com religiosos, e ele fala bastante no livro dessa experiência com o Dalai Lama, que o Dalai Lama que provocou os cientistas americanos numa reunião que eles tiveram, assim, onde é que estão as pesquisas sobre o funcionamento saudável da mente? Vocês só sabem estudar patologia. Onde estão as pesquisas sobre meditação? Vocês dois aí, vocês são meditadores de longa data, como é que vocês nunca se interessaram em pesquisar meditação? E aí começa a jornada deles. O Davidson é diretor desse centro aqui, ó, Centro para Mentes Saudáveis. Fica lá nos Estados Unidos, vocês podem entrar, tem vários materiais, tem pesquisas, tem estudos, tem atividades, eles fazem lives, e você pode se inscrever para receber a newsletter e ficar sempre por dentro. Aqui é a imagem de um monge sendo testado, então, assim, vários estudos que eles conduziram foram com esses monges, no livro conta tudo direitinho, o primeiro contato com os monges, o primeiro monge quase que quebrou, ele passou todos os parâmetros, não tinha parâmetro para ele estava num nível de funcionamento cerebral que tão fora da média, tão acima da média, que não tinha parâmetro para ele. Então, tudo isso é falado no livro numa linguagem bem acessível, contando histórias e tal. Nós vamos trabalhar aqui com 2 âncoras. Essa linguagem das âncoras vocês já conhecem, né? A gente vai falar da âncora da respiração e da bondade amorosa, porque elas fazem efeitos diferentes na mudança de padrões cerebrais. Eu preciso falar um pouquinho para vocês do funcionamento cerebral, mas eu prometo que não vai ser nada extenso e nem complicado. Se vocês quiserem coisas mais complexas, vocês consultem o livro, tá bom? Mas basicamente o que vocês precisam saber é que a gente aprende, certo? Todo mundo é capaz de aprender, mesmo que sejam coisas ruins, né? Tem gente que só aprende coisa ruim, aprende coisa torta, mas aprende, porque o cérebro é capaz de aprender. Isso que aprende em nós é o nosso cérebro. A gente aprende para o bem e aprende para o mal. A gente faz todo um movimento para tentar aprender só para o bem, né? Mas às vezes escorrega e a gente aprende para o mal. Como nós somos animais racionais, nós somos animais, a nossa parte animal,
faz com que a gente responda a 2 impulsos, a 2 drives para desenvolver a nossa aprendizagem. Ou a gente aprende através do medo, que trazem os perigos e as ameaças, ou a gente aprende com as coisas gostosas da vida, aquelas que dão prazer. Ah, então eu quero mais prazer. Ou então eu não quero mais esse desprazer, eu não quero mais passar por essa dor, eu não quero mais, eu vou evitar essa coisa que me ameaça, porque eu não quero ser comido por um predador, então eu vou aprender. E é isso que a gente faz desde pequenininhos. Nosso cérebro está numa baita de uma expansão quando a gente é pequenininho, por isso que dizem que é de pequeno que se torce o pepino, mas a gente que está velho, a gente também consegue aprender, viu? Só que a gente precisa ficar muito atentos quando a gente está na prática meditativa. Eu estava pensando como, quando a gente faz uma prática que é legal, que você percebe que você meditou, nossa, no dia seguinte, né, dá aquela motivação, você fala, nossa, uau, eu vou meditar. Aí, no dia seguinte, você vai meditar e não é a mesma coisa. Aí é um fiasco. Porque a Sheila sempre fala, a receita para dar errado é ter expectativa. Aí a gente cria expectativa, porque, nossa, agora sim, agora foi, nossa, agora perfeito. E não. E aí, quando a gente tem um dia ruim de prática, dá aquele desânimo, então a gente não quer mais fazer, né? Quando nós temos prazer, a gente busca mais daquilo, certo? Então, isso é só um exemplo de como a gente responde às recompensas. Os cientistas hoje chamam um punhado de estruturas e circuitos do cérebro de sistema. É um sistema de recompensas que é responsável pela fonte de sensações prazerosas. Então, tem vários neurohormônios lá, que eu não vou entrar em detalhes, mas olha aqui, é isso, né? A criança, ávida por uma melancia, olha que coisa bonitinha. E o problema, gente, é que tudo que é gostoso pode viciar, porque a gente tem um apego ao prazer. Então, aquilo que é bom, é muito bom, pode até virar um vício. E não estou falando só de drogas, eu estou falando de tudo que é gostoso. Dormir, comer, jogar videogame, enfim. Muitas coisas, que, principalmente aquelas que dão um prazer rápido, imediato. Sexo, tem gente que é viciada também. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ter temperança. Mas vocês vão ver que a meditação pode ajudar nisso. A segunda reação, o segundo impulso, né, o drive que eu estava falando para vocês, é o ligado ao medo e o estresse, certo? Que são as ameaças, os perigos e as ameaças. Então, funcionam essas duas estruturas que são chamadas amígdalas cerebrais, mas elas não são as amígdalas da garganta, tá? Amígdala cerebral, são duas bolinhas que ficam aqui, elas são estruturinhas bem primitivas, e sempre que a gente tem medo, elas ficam gritando, sempre que a gente tem um ataque de ansiedade, elas ficam lá berrando, elas ficam muito ativas. E de uma forma, então, mais primitiva, a gente reage aos perigos como se a gente estivesse na frente de um predador, que é essa onça, por exemplo, se a gente está andando numa floresta e a gente se depara com uma onça nessa posição, olhando para nós, que a gente vai ter 3 respostas possíveis. A gente vai lutar com a onça, a gente vai fugir ou a gente vai ficar paralisado. Eu provavelmente ia ficar paralisada, né? Muita gente fica paralisada. Vocês podem ver, acho que vocês já devem ter tido essa experiência de atravessar a rua fora da faixa e vem um carro e pegam vocês de surpresas, e aí
vocês paralisam, né? Quando o melhor seria fugir, mas não dá, parece que você está chumbado no chão. Então, essa é a reação de paralisia. Tem gente que vai apresentar algum trabalho, fica paralisada, não sai a voz, fica paralisada. Por quê? Porque no nosso contexto de civilizados, que moram em cidades, nós não vamos encontrar onça pintada. Nós vamos encontrar prazo, a gente vai encontrar meta, a gente vai encontrar o chefe, a gente vai encontrar a diretora, a gente vai encontrar o cliente, a gente vai encontrar situações assim. Esses são os nossos predadores, ou violência urbana. Esse é outro predador que a gente tem. Eu estava voltando do consultório um dia aí estava no lockdown, eu fui trabalhar lá, e eu achei que não precisava ir de carro, porque não estava tão escuro, o horário que eu ia sair não ia estar tão escuro. Mas no que eu estou chegando na minha casa a pé, eu vejo 2 sujeitos que estavam lá mexendo no celular de um jeito tão estranho e pararam e ficaram me olhando de um jeito tão estranho, nós estávamos a uma distância. Bom, o meu cérebro decodificou que aquilo ali era uma situação de perigo. No que eu vi que aquilo podia ser um assalto, eu peguei a minha bolsa, peguei minhas coisas, eu saí correndo naquela cena madureira, subi, assim, eu não sei de onde que eu tirei força, mas na verdade a gente sabe que o corpo faz todo um movimento de jogar sangue nos membros, tirar o nosso raciocínio, tudo que não vai ser usado, dilatação de pupila, uma carga de cortisol, pá, para a gente poder ter uma reação diante do predador. Eu saí correndo, então, eu fugi. E nesses momentos, nós temos uma situação chamada sequestro amidalar, porque a amígdala fica tão ativa e ela precisa tanto garantir a nossa sobrevivência que ela cala todos os outros circuitos, fica só ela lá, comandando tudo. Pá, pá, faz isso, faz aquilo, agora sangue, agora pupila dilatada, agora... Então, a gente fica toda preparada para fugir do predador, ou para lutar, ou paralisar. Aqui a gente vê a foto com 2 pessoas que estão em luta. E vocês podem já ter ouvido falar de sujeitos que partiram para cima uns dos outros, e depois que passa, falam, nossa, não sei o que me deu. Eu fiquei com uma raiva, eu só sei que eu tinha que matar, que eu tinha que bater. E a pessoa não responde mais por ela mesma, porque a razão para de comandar a mente, fica num modo bem primitivo, tá? Eu estou falando tudo isso porque a meditação ela vai ter um papel no alívio desses circuitos, desses sintomas. Desses sintomas não, desse funcionamento. Alguma dúvida até agora? Que agora eu vou falar de uma outra coisa, não? Ok. Que é o funcionamento de modo default, ou seja, o funcionamento cerebral padrão. O cérebro, será que ele descansa? Será que quando a gente não está fazendo nada, ele também está fazendo nada? Aqui é um desenho de neurônios, isso aqui são neurônios. É lógico que no nosso cérebro eles não devem ficar assim, confraternizando, né? Mas só para vocês entenderem que não existe não fazer nada para o cérebro. O cérebro está sempre fazendo alguma coisa. Ou ele muda alguns padrões, muda alguns funcionamentos, mas quando a gente não está fazendo nada, o cérebro está fazendo alguma coisa. Eu não estou falando do funcionamento fisiológico basal, né? Claro, o coração continua batendo, o pulmão, nós continuamos respirando, mas a nossa mente nunca fica sem fazer nada. Tanto é que é difícil a prática da meditação, porque nós não conseguimos ficar sem pensar alguma coisa. E tem gente que fala para mim, meditação não é para mim. Meditação é muito difícil.
E é difícil, mas é difícil para todo mundo, porque a nossa mente não para. Ela entra nesse modo de funcionamento aqui, que eles ficam assim, ficam tic, 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 tic. Então a gente fica, né, cheio de coisa na cabeça. Mas quando você foca em alguma coisa, esse tic, 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 tic diminui. Por isso que se usam as âncoras para meditação. E um estudo de Harvard, que está bem detalhado no livro, conclui que uma mente divagadora, uma mente que divaga, é uma mente infeliz. Porque quando você divaga muito, significa que esse modo de funcionamento ele está fazendo muito barulho, tem muito ruído na sua cabeça. E isso é ruim para a nossa qualidade mental. Então, tudo isso vocês vão guardando em caixinhas, porque nós vamos falar de como é que a meditação ajuda. Um próximo item que é mencionado no livro é a pegajosidade do eu. O que é pegajosidade? Como é que um eu pode ser pegajoso? Porque o eu é uma coisa tão abstrata, como é que ele pode ser pegajoso? Mas a pegajosidade do eu significa aquela capacidade, aquela característica da gente ficar no sentimento de posse, nas emoções, os pensamentos, os impulsos ficam pesados, você não consegue relativizar, parece que tudo entra de uma forma muito pesada, então você fica imerso num sentimento, num pensamento, numa emoção, de uma forma muito intensa, e não consegue sair daquele estado. Tanto é que a pegajosidade é inversamente, é o oposto da leveza de ser. Quanto menor a pegajosidade, mais você consegue ser leve, você consegue passar pelos sentimentos, pelas emoções, pelos pensamentos, sem ficar tão enroscado neles. É como se a pegajosidade fosse um pântano, onde a gente entra, um pântano, e daí você não consegue sair, você não consegue andar, você fica naquela densidade, enquanto que a leveza de ser significa dar-se conta de que pensamentos, é como está escrito aqui, sentimentos e impulsos são eventos mentais insubstanciais e passageiros. Insubstanciais, ou seja, não é tão denso, tão material, e é passageiro, é transitório. Você sentir na pele, você perceber que aqueles são estados mentais e eles são transitórios, não é o seu ser, aquela emoção que você está sentindo, não é o seu ser, não é a sua totalidade, você não é aquela emoção, você não é aquele pensamento. Essa é uma coisa um pouco estranha, tá? Vocês podem fazer perguntas que a gente pode debater sobre isso, porque acho que essa é uma das coisas mais diferentes que a meditação me trouxe, porque até eu começar a fazer a meditação, eu achava que o eu e a mente fossem a mesma coisa, porque na psicologia é a mesma coisa. A nossa mente a nossa mente pertence ao nosso eu, que a gente pensa reflete nós mesmos. Mas existe essa experiência meditativa em que o eu não é a mente. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Deixa eu ver vocês. O eu não é a mente não é o eu. Então, a leveza de ser e toda a prática meditativa, que eu vou falar mais para frente dos resultados, aqui, a gente tem aqui essa prática meditativa que faz a gente ter metaconsciência, que a gente ser capaz de acompanhar a nossa própria consciência, a gente perceber os movimentos da nossa mente, a gente perceber quando a gente está sentindo alguma coisa, mas
é a mente que está sentindo e não a gente. Vocês me desculpem se eu não consigo ser mais clara do que isso, e talvez a Sheila possa me ajudar, porque essa é uma das grandes diferenças da mente que medita, né, da pessoa que medita. Ela conseguir se desvencilhar com mais facilidade de de sentimentos, pensamentos que inundam a mente, ou que são produzidos pela mente, mas que a pessoa consegue ver por uma distância focal. Isso faz toda a diferença para os estados de harmonia, para o bem-estar, para a saúde mental. Isso faz toda a Yara, diferença. Oi, fala. se você me permite, isso dá para entender a partir da aula da semana passada, quando nós falamos sobre ego e sobre a identificação com o ego. Então, buscar essa desidentificação. Então, tem tudo a ver com o que você está falando agora. Sheila, eu queria até que você me complementasse quando você achasse necessário, porque você conhece o contexto das outras aulas e nem sempre eu vou conseguir me Não, expressar. tá excelente, Yara. Desculpa até de eu ter dado um pitaco aqui. Imagina, fica à vontade, é importante, porque tentar colocar em palavras uma experiência. Então, a gente precisa ser o mais claro possível. E quais são os resultados da âncora da respiração no médio e longo prazo? Circuitos cerebrais, na verdade, a partir do momento que você medita, a partir do 3º mês você já começa a ter resultados. Os circuitos cerebrais de apego e de aversão, né, quer dizer, aquilo que é aversivo, ficam menores, ou seja, eles começam a ficar menos importantes, porque você está exercitando os circuitos da meditação aqui, né? Então, começa a haver uma conexão com outras áreas do cérebro que vão fazer com que você tenha gratificação com menos apego, porque é aquilo que eu falei, aquilo que é bom a gente quer muito, a gente sofre quando não tem, e inclusive eu não sei onde que eu li, mas eu adotei como um lema para minha vida, que as sextas-feiras e as segundas sejam iguais. Ou seja, a alegria que eu sinto na sexta-feira seja igual à alegria que eu possa sentir na segunda-feira. Porque de sexta-feira as pessoas estão alegres e tal, e segunda-feira geralmente é o dia da deprê, não é verdade? Agora, que a gente possa ter temperança e poder sentir pela sexta-feira os mesmos sentimentos positivos, sem ups, sem aquela coisa muito, muito intensa, né? Na gratificação, e também sem aquela intensidade na dor, né? Naquilo que é falta, naquilo que, nossa, vai me provocar um pouco. Não, que a gente possa ter essa leveza de ser, né? Então, essa gratificação com menos apego é muito importante para a gente ter resiliência em situações de dor, de aversão e também de gratificação. Porque a gratificação também nos desequilibra. Eles aferiram uma redução nas respostas ansiosas e no sequestro amidalar. Então, uma pessoa meditadora, né, que vai praticando a meditação, ela fica menos sujeita a sair de si quando está com medo, quando está no estresse, quando está na raiva, ela fica menos sujeita a esse modo aí que tira a razão e que a pessoa fica por conta da emoção. E a redução de respostas ansiosas. Eu tenho até um exemplo para dar. Eu não estava meditando há muito tempo e eu estava atrasada para ir para o trabalho. Eu não gosto de chegar atrasada. No meu, né, como psicóloga clínica é importante ter pontualidade. E aí estava trânsito, e eu percebi pela primeira vez que eu estava me desagradando o trânsito, mas eu não estava ansiosa, eu não estava naquela agitação que eu costumava ficar
quando vinha um trânsito. Foi a primeira reação, a primeira vez que eu percebi uma coisa diferente em mim. Eu falei, ué, deve ser a meditação, porque estou calma. Então, é aquilo que eles falam aqui embaixo, ó. Os pensamentos podem ser os mesmos, mas ficam mais leves, né? Menos reatividade ao estresse e à dor, né? Tem a ver com o item acima. Agora, interessante, a pessoa pode ter, sim, estresse, pode sentir dor, mas ela se recupera mais rápido do estresse e da dor. E ela desenvolve essa capacidade de notar a si mesma, de ter consciência de si mesma, consciência de si. Inclusive, eu não sei se a Sheila fala, já deve ter falado, mas é sempre é um mantra, né? Fique presente, esteja presente. E essa presença, ela chega assim, eu imagino, né? Porque eu medito diariamente há 6 anos. Então, eu imagino que mais 6 anos, mais 12, né, sei lá, mais 20 anos, você vai alcançando níveis cada vez mais profundos e sutis de presença, e mais fortes de presença. E essa presença, você ser capaz de se perceber um eu presente, é muito importante para a gente se separar da mente e para a gente poder ter uma qualidade de harmonia, uma qualidade de integração, né, de se sentir integrado, e ter consciência do que a gente está sentindo, porque às vezes a gente se mistura com o que está sentindo, como se o que a gente está sentindo fosse a gente, e ela é derivado da gente, mas não é a gente. Então, é muito legal, assim, porque a atitude meditativa ajuda bastante o autoconhecimento. Pergunta sempre claro, quanto tempo de prática? Yara, o som está um pouco baixo? Verdade? Estava baixo? Qual que é quanto tempo? O som está bom, você não precisa aproximar não, que está bom. Não? A Mariângela Para tinha mim, falado não. que estava Tá. baixo. Então, talvez aproximando. Tá. Então, há uma relação dose-resposta, portanto, quanto mais prática, mais resultado. Por isso que nós nunca não devemos desistir da prática, mesmo quando você senta e a meditação não foi boa, quando você ficou muito distraído, não teve uma qualidade tão excelente, mas vai, insiste, continua. Quanto mais prática, mais resultado, e muitas vezes, isso eu escutei até na palestra do Roberto Cardoso, ele falando da experiência dele, que é importante. Você fica, às vezes, vários dias tendo uma meditação ruim, mas de repente vem um aumento há uma expansão no silêncio, há uma expansão na consciência, então, é importante não ter expectativa. Embora eu muitas vezes tenho, viu. Eu fiz a conta, né, de que esses meditadores experientes de alguns estudos, seria mais ou menos isso, numa média do que a gente faz, que nós que não somos religiosos, não somos monges, vamos meditar 1 hora por dia por 24 anos. Então, aí a gente seria meditador experiente para o nível dos estudos. Mas os resultados começam a surgir a partir do 3º mês. Então, eles vão num crescente. Então, a gente não deve esperar, só com 24 anos, não. Já estão aí os resultados. Agora eu vou partir para a âncora da bondade amorosa. Eu posso ir? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Manda no chat, tá bom? Bondade amorosa é um nome muito bonito.
né? Só da gente ouvir a gente já sorri, né? Bondade amorosa. E não basta ser bom, é amoroso. Não basta ser amoroso, ainda é bom. Então, é uma âncora isso, é muito bonito, né? Essa âncora. 1 hora por dia é bastante, Sueli, é bastante. Começar com 15 minutos já está ótimo, tá? Já é muito bom. 15, vamos começar com 15 minutos, aí vai expandindo devagarinho. A bondade amorosa, se a gente colocar em palavras, pode ser traduzida por benevolência e boa vontade incondicionais, ou desejar que outras pessoas sejam felizes, desposar a virtude da compaixão, tendo o desejo de que as pessoas encontrem alívio do sofrimento, ou em síntese, amor pelo outro e por si mesmo, né? Não naquela atitude de autocrítica, daquela ruminação, mas a gente realmente ter amor. Mas, é claro, a gente não consegue, né? Acho que ainda está nessa vibração por muito tempo, mas a gente pode tentar ficar nessa vibração por um tempo, por algum tempo, quando a gente faz a âncora da bondade amorosa, que a Sheila vai conduzir vocês hoje, né, Sheila? Só para dar um contexto da compaixão e da empatia é é uma atitude, uma qualidade muito importante para né, para nossa, para a vida em sociedade. E, mas a empatia não é tudo igual, viu? Então, eles falam que tem a empatia que é saber o que o outro pensa, porque tem gente que não está nem aí para o outro, né? O que o outro pensa, deixa de pensar, não, não entende o universo da outra pessoa. Então, já existe um tipo de empatia que você sabe o que o outro pensa, legal. Agora, tem uma empatia que é emocional, que é sentir o que o outro sente, tá? E tem um terceiro nível de empatia, que é a consideração empática, que é o cerne da compaixão. Então, aqui na empatia emocional, aqui na empatia cognitiva, a pessoa não sente nada do que o outro sente, só sabe, imagina. Na empatia emocional, sim, sente, mas aqui dói, né? Porque vocês estão vendo o desenho das duas flechadas? Ele está flechado nas costas, esse aqui também está flechado nas costas. Eles não estão felizes, eles estão com dor. E a empatia, esse tipo de empatia, ela é boa? É boa, mas o que acontece? As pessoas ficam em aflição. Notem bem, às vezes uma pessoa chega super entusiasmada para começar um trabalho social. E aí ela começa e dá 6 meses ela larga. Por que ela larga? Porque ela não aguenta ver tanto sofrimento. Somente aqueles trabalhos sociais que são em comunidades, né, que são com gente bem sofrida, ela não aguenta, porque ela entra em aflição empática. Aí ela desiste, ela para e não quer nunca mais saber de trabalho social. Ah, ela está sendo egoísta, está sendo fria? Não, ao contrário, ela está sentindo demais. Ela está sofrendo por causa disso. Porque a empatia emocional, ela mexe com os nossos circuitos de dor, ativa os circuitos da dor. Mas a compaixão, que é a consideração empática, vai ativar os circuitos do amor filial, do amor paterno, do amor que um pai tem por um filho, por exemplo. Então, olha aqui a imagem da criança, das duas, que fofinhos. Esse aqui está sofrendo, esse aqui, ele está junto, mas ele não está sofrendo. Ele não está na mesma dor que esses dois aqui, né? Ele ele está junto, ele está preocupado, ele está oferecendo apoio, mas ele também consegue, eh, se diferenciar da dor daquele camarada. Então a compaixão, ela tem essa diferença sutil. Algumas pessoas não conseguem entender, mas fiquem aí, deixem isso numa caixinha para vocês compreenderem ao longo do tempo. Porque a consideração empática, que é o cerne da compaixão, é muito estimulada na âncora da bondade amorosa. E
ela ela é uma atitude que nos poupa desse sofrimento, que faz a gente se afastar daquele que precisa de ajuda. Ou sofrer tanto, 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 quer dizer, você consegue levar nas costas o sofrimento do mundo? Não consegue. Chega uma hora que você entra em aflição e você desliga, né. Tem no livro um experimento que eles citam, que eu vou citar para vocês, já que a Sheila deu tempo, que é muito interessante, que é o experimento sobre, eh, os seminaristas a caminho de uma apresentação sobre a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, né, a parábola do bom samaritano. E então eles colocaram esses seminaristas num prédio para apresentar um trabalho. Quando eles chegaram nesse prédio, que é o prédio do seminário, o professor lá disse: "Ah, a apresentação foi transferida para uma outra sala que fica no outro prédio". Para chegar nesse outro prédio, eles tinham que atravessar um pátio. E lá no pátio foi colocado um ator que estava com uma dor, um sofrimento, um ator ou um sujeito ali, né, que fazia parte do experimento, que estava sofrendo. Ele estava sofrendo e os psicólogos, e psicólogo americano são danados, viu, eles adoram esses experimentos, essas coisas todas, eles têm experimento para tudo. Aí eles botaram lá os psicólogos para medirem quantos seminaristas iam parar para ajudar, sabe. E qual foi o resultado? O que que vocês imaginam? A maioria parou ou não parou para ajudar? Então, a maioria não parou para ajudar. Teve seminaristas que, passaram reto, alguns outros pararam para conversar, né, viram que a pessoa estava, precisando de ajuda e se comprometeram a voltar assim que apresentassem o trabalho. Um ou outro que realmente deixou para lá o seminário e foi ajudar a pessoa que estava lá no meio do pátio, numa situação difícil. Então, o que se observa é que uma coisa é você saber ser bom, sabe. Como é que faz para ser bom? "Ah, eu sei, eu sei. Amar uns aos outros, como Cristo nos amou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo". Ah, isso eu sei, mas o saber não é igual a ser, certo? Como é que a gente pode então, saber sobre a parábola do bom samaritano, eles sabiam, eles foram lá apresentar um trabalho sobre o bom samaritano, mas eles não souberam ser bons samaritanos. Ou seja, tem um gap entre a teoria e a prática. E a meditação pode ajudar a melhorar um pouquinho essa distância entre a teoria e a prática? E por incrível que pareça, a resposta é sim. Né. Lá eles citam esse ideograma chinês Kuan Yin, que significa aquele que escuta e ouve os lamentos do mundo a fim de vir e ajudar, que é o símbolo do despertar compassivo. É bonito, né, até para a gente fazer uma tatuagem desse símbolo. Símbolo do despertar compassivo. Que significa personificar a compaixão, desculpa, personificar a compaixão significa agir, né. Então escutar os lamentos do mundo, a fim de ir ajudar, e aí agir, né, conseguir agir em cima do sentimento compassivo. O que, eles observaram foi um estudo alemão feito no Instituto Max Planck, é que o cérebro, prontificou mais o corpo a agir em voluntários que praticaram a bondade amorosa. É claro que ninguém está dizendo que apenas meditar vai fazer isso, né, assim como apenas meditar vai melhorar a sua saúde mental, não, você precisa cultivar os outros pilares também, ter uma vontade, né, de ser uma pessoa mais virtuosa, mais ativa, mas, no caso, eles isolaram a prática da meditação e conseguiram mensurar, e viram que realmente teve deu uma força muito grande para a pessoa sair da teoria para a prática, né, não só, ter compaixão, mas agir
compassivamente. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber agir compassivamente e não ficar só esperando as coisas acontecerem ou lamentando, né? A gente conseguir tornar a nossa amorosidade, seja pouca, seja muita, em atitudes, né, em ação. Quem nunca, né, precisou da ajuda de alguém? Óbvio, tem muito campo para a gente ajudar. Então, a prática do amor foi mensurada, e descobriram que com apenas 8 horas da instrução de sentir amor pelos que sofrem, mudou a assinatura cerebral para menos aflição empática, que é aquela aflição que eu falei para vocês, né, de sentir as flechadas no corpo com o sofrimento do mundo. E ativou circuitos diferentes como os de amor parental. A resposta cerebral mostrou-se bem mais rápida do que na âncora da respiração. E aí eles indagam, será que a gente tem uma prontidão biológica para amar? Porque, com 8 horas só de prática, você já conseguiu ver uma mudança na assinatura cerebral. Então eles fazem essa provocação, se nosso cérebro no final, ele respondeu melhor, porque ele foi desenhado para amar, né, tem uma prontidão biológica para amar e faz, sabe, o amor faz com que, a circuitaria responda rápido. Eu queria encerrar a apresentação com essa passagem do Martin Luther King, que foi citada no livro deles, ele falando sobre a parábola do bom samaritano. Os que não ajudaram se perguntaram: se eu parar para ajudar, o que vai acontecer comigo? Mas o bom samaritano perguntou: se eu não parar para ajudar, o que vai acontecer com ele? Essa é a atitude compassiva, né? A prática, a personificação da compaixão. Então, o que eu acho que a mensagem que fica é que a meditação, como definiu um monge, né? Um monge que foi também citado no livro, eh, monge, o senhor é feliz? Eu sou feliz. E o que é ser feliz para o senhor? Experimentar júbilo e leveza pelo simples fato de existir. Acho que não existe leveza maior, né? Júbilo e leveza pelo simples fato de existir. Eu sou feliz só porque eu existo. Eu sinto alegria por simplesmente existir. Fico pensando quantos, quantas pessoas, né, não passaram pela Terra com essa, né, Francisco de Assis, Jesus, claro, né? E a gente vai chegar lá, não vai? Então, a prática da meditação, ela é uma técnica, com certeza, né, envolve várias técnicas, ela é um recurso que tem técnicas, mas eu acho que ela é mais do que técnica, ela é uma prática, sim, e a gente tem que só vai fazer sentido se a gente botar em prática. Você pode estudar um monte de coisa de meditação, mas você precisa praticar, né. E além de ser uma prática que requer uma técnica, ela também eu acho que é uma proposta de vida, né, se a gente conseguir entender a meditação como uma mudança na nossa proposta de vida, acho que ajuda bastante a alicerçar a meditação num novo paradigma de existência. Eu aqui tem alguns, sites e tem também uma série no Netflix, que é do Headspace, que é um aplicativo de meditação que não estou indicando o aplicativo, tá, para usar, mas tem uma série do Headspace no Netflix e tem o Explicando o Cérebro, capítulo Mindfulness, no Netflix também, que é interessante. Acabou? Eu vou interromper um pouco o compartilhamento, a gente pode conversar, trocar ideias, dúvidas e depois fazer um pouquinho de prática. Espero que eu tenha estimulado vocês. Fiquei falando sem parar.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mãozinha ou simplesmente fala, né, que não conseguiu levantar a mão. Eu já vou falar, então, já que ninguém levantou a mão ainda. É Sueli que está falando. Pois não. Eu achei que ela foi colocando pontos aí que você já falou várias vezes e foi só confirmando mais uma vez como a gente tem que ir praticando mesmo, não tem jeito, né? Tem que fazer todo dia um pouco e que é difícil, porque eu sinto muita dificuldade, como a outra Sueli que às vezes fala, eu sou de exatas, a minha cabeça está toda hora pensando um monte de coisa o tempo todo, então eu tenho que realmente persistir, né? E essa parte da meditação amorosa me parece muito interessante assim para a gente poder essa explicação que ela deu no final do sofrimento de às vezes você ir fazer um trabalho voluntário e não conseguir continuar, né? Porque eu já passei por alguns trabalhos voluntários e vi gente sumindo e eu não entendia por quê. E aí ela falando isso e você começa a entender que não é egoísmo nem maldade da outra pessoa, né? E eu também às vezes me sinto egoísta porque assim eu por trabalhar em horário mais avançado tal, eu não consigo me dedicar a um trabalho hoje como eu fazia antes. E aí eu fico, meu, como é que eu estou ficando, né? Mas assim, são fases, né? Uma hora eu vou voltar, né? Eu acho que foi muito legal tudo que ela falou, eu gostei bastante, deu assim um alívio para várias coisas. Mas eu posso falar uma coisa, Sheila? Não, você É, tá com tudo aí, pode falar à vontade. Sueli, você sabe, a gente, mesmo que a gente não possa fazer algum trabalho com alguém, a gente sempre pode fazer uma oração por alguém, a gente sempre pode fazer uma É, vibração, e isso é a coisa que é o pôr em prática também, né? O pôr atualmente em... é o que eu faço, né? Eu faço uma oração ou eu peço para alguém fazer um reiki à distância que eu conheço quando tem gente e sei que a pessoa faz, então eu viro uma intermediária às vezes de algumas coisas, né? Mas assim, eu acho ruim de você não poder pôr ali a mão na massa como eu punha antes, tal, agora eu não estou conseguindo. Mas eu vou voltar. Eu sei que eu vou voltar uma hora, mas eu acho que talvez essa meditação amorosa me ajude a voltar mais rápido. Então, antes da respiração, a meditação da bondade amorosa, eu queria fazer dois recadinhos aqui. Para começar, alguém deixou para mim, lá na livraria da Casa do Caminho, este livro aqui, O Respire, do James Nestor. Alguém me deixou, mas só que eu não sei quem foi. Eu gostaria de saber se está assistindo aqui, porque eu gostaria de agradecer a essa pessoa, que inclusive eu recomendo esse livro. Esse livro é excelente, maravilhoso, vale a pena ser lido, tá? A Nova Ciência de uma Arte Perdida. E realmente, né, a gente tem visto bastante sobre respiração e viu que é assim mesmo. Mas eu vou perguntar no grupo para saber quem foi que me deixou esse livro de presente, que foi realmente um grande presente. E outra coisa, que na semana que vem nós vamos fazer a meditação com alimentos. Ai, a Lindalva já está feliz aí com essa meditação, que ela já fez, porque é literalmente deliciosa, porque a gente vai realmente se alimentar durante a meditação. É uma meditação que a gente vai fazer comendo. Eu sei que a Yara também fez e gostou bastante. E eu vou colocar no grupo fotos de pratos que as pessoas fizeram. Por quê? Porque é uma coisa que você está fazendo para você, e você tem que fazer com muito carinho. Então, você vai pegar frutas, verduras, legumes, tudo cru, logicamente higienizado, se possível orgânico, senão
tudo bem, né? E vai preparar um prato para você. De que forma? Com carinho, de uma forma bonita, uma apresentação bonita. É um carinho que você vai estar dando para você. E aí a gente vai trabalhar essa meditação, que ela é realmente maravilhosa. E principalmente quando a gente faz no presencial, a maioria das pessoas acham que é a melhor aula do curso, né? Porque a gente pratica de uma forma muito diferente. E muita gente conseguiu emagrecer muito quando colocou em prática esses ensinamentos, tá? Então, eu vou também falar no grupo, explicar um pouquinho sobre essa meditação, tá? Da semana que vem. Então, cada um vai preparar o seu prato, porque nós vamos nos alimentar como uma meditação. Agora, a meditação que nós vamos fazer hoje vai ser da seguinte forma. A âncora vai ser o amor. Olha que coisa bonita. Âncora é o amor. Como é que você vai buscar essa âncora? Nós vamos, quando iniciar a meditação, vocês vão começar a fechar os olhos e pensar nas pessoas que você ama, tá? Então, por exemplo, o marido, a esposa, um filho, a mãe, pessoas que você ama. Então, mas só que vocês vão pensar nessa pessoa e focalizar o sentimento que essa pessoa traz. Porque aí a gente vai perceber que também há várias formas de amar, né? Você ama a sua mãe de uma forma diferente que você ama seu filho. E ambos são amor, né? Uma pessoa que um amigo, uma amiga que você ama, coloca essa pessoa e focaliza o sentimento que essa pessoa traz para você. Então, qual é o foco? Não vai ser a pessoa, vai ser o sentimento que ela desperta. Porque vocês vão estar construindo a sua âncora. Se quiserem também, vocês podem ficar numa pessoa só. Às vezes fala assim, não, é mais fácil, deixa eu ver, todo o sentimento que estou sentindo aqui, essa pessoa que eu mais amo na vida, então, sentir aquele sentimento. Quando você identificou a sensação que esse sentimento traz para você, aí você pode partir para uma outra pessoa. Alguma dúvida até esse ponto aqui? Então, aí quando vocês iniciarem a meditação mesmo, a âncora vai ser esse sentimento. Você vai estar ancorada nesse sentimento. É uma âncora sutil. Nós temos feito âncoras mais pesadas, contagem de respiração, uma série de coisas que nós temos usado como âncora. E hoje nós vamos tentar uma âncora sutil, que vai ser a sensação que o sentimento traz para você. A âncora é o próprio sentimento de amor. A sensação que isso traz para você. Alguma dúvida? Eu conheço uma pessoa, né, que tem um amor assim incondicional pelo cachorrinho dela. Serve também, é amor, tá? Você também pode
focalizar aquele bichinho, seu bichinho de estimação, seu gato, seu cachorro, e ver qual é o sentimento que você tem. O que isso traz para você? Qual a sensação que esse amor por esse animalzinho está trazendo para você? Ou seja, é despertar o amor, focar na sensação que ele traz para você e permanecer nela. Quando fugir, volta. Lembra do ciclo? Âncora, perda da âncora, voltar para a âncora, né? Estar naquele, buscar aquele estado meditativo, sabendo que a gente vai fugir várias vezes da âncora. Tranquilo. Podemos então fazer? Quer falar alguma coisa sobre isso, Yara? Não, é só para prestarem atenção nessa prática, para vocês poderem combinar também com as âncoras do tipo da respiração, que é bem gostoso, assim, dá um bem-estar e acho que é bom fazer as duas âncoras. Isso, exatamente. A Yara tem toda a razão. Vocês podem também combinar a respiração, pode até acrescentar a contagem da respiração mais o sentimento. Se o sentimento puro for uma âncora leve demais. Por que eu falo leve demais? Porque não te segura. Porque a função da âncora é te segurar, né? Segurar o barco. Então, não está segurando, pode colocar, É, então, outras âncoras. ou até fazer a respiração e daí depois deixar uns minutos para fazer também a bondade amorosa. Eu gosto também a bondade amorosa, eu uso também como pronto-socorro. Às vezes eu fico assim meio chateada com uma pessoa, uma situação, às vezes até uma coisa que aconteceu, eu nem conheço a pessoa, mas eu fico tomada de sentimentos ruins, e aí eu uso como pronto-socorro. Eu faço a bondade amorosa e até chegar na pessoa e vou vibrando amor para aquela pessoa, e que não é fácil, mas eu insisto, vou, até que libera, parece que vai, e aí transmuta o sentimento e a gente sai daquela sintonia ruim, né? De, de, é, de raiva ou de chateação, assim, é muito terapêutico. Eu também recomendo como pronto-socorro. Fantástico. Só que, por exemplo, eu acho que vocês devem anotar isso que a Yara falou. É um pronto-socorro maravilhoso para vocês, né? Mas não é o que a gente vai usar hoje, porque hoje a gente vai treinar com aqueles que nós amamos. Então, porque esse outro está muito ligado a outras meditações até que nós já fizemos, né? Que é a meditação do coração de Atisha, né? Aquela meditação que a gente envolve a pessoa também, né? Então, como pronto-socorro é fantástico usar isso, mas para hoje nós vamos usar só aquilo que traz o sentimento mais puro de amor, tá? Então, como sempre, tomem uma posição confortável. Depois que iniciarem a meditação, permaneçam na posição, procurem não se mexer. É muito rápido. Então, durante esses poucos minutos, fiquem na posição, tá? Vamos iniciar.
Vamos voltando devagarzinho. Fizemos uma meditação de apenas 10 minutos hoje, mas vocês podem ir aproveitando. Espero que vocês tenham gostado dela. Ela traz um bem-estar muito grande. Alguém quer fazer algum comentário? Hoje está todo mundo tão quietinho. Eu gostei bastante. E eu acho que eu estava até me aprofundando um pouco. Quando você tocou a sineta, eu levei um susto. Não sei se... Lembra que eu falei que leva 10 minutos para você atingir o estado? Quando chegou no estado, eu toquei. Então, por isso que a meditação deve durar Pelo 20 menos uns minutos, 15 a 20 minutos. Tá? que seria o ideal para depois você poder ir aumentando mais tempo. Vocês sabem que todos os dias, às 6 horas da tarde, a gente se reúne para fazer a vibração pelo planeta. Isso é uma forma de exercitar a bondade amorosa. É um exercício de bondade amorosa. São 15 minutos de vibrações, em que a gente começa vibrando pelo planeta, vibrando pelas águas, vibrando pelos hospitais, pelo planeta todo, por toda a humanidade, depois pelos nossos lares, nossos familiares. Então, é um exercício de bondade amorosa, 15 minutos, diário essa meditação. Eu vou colocar novamente no grupo o link para entrar nessa vibração. Aliás, não é meditação, é vibração. Então, essa vibração é um exercício de bondade amorosa, tá? Para quem quiser participar e quando quiser participar, tá? Não é que você começa a participar, você não pode mais parar, não é isso. É quando você pode, quando você quer, quando você tem tempo, aí você dá uma paradinha. Fábio, pode falar. Boa noite, Sheila. Boa Boa noite a noite. todos. Eu entrei na aula um pouco mais tarde, mas eu tentei assimilar, né? Para mim, tudo isso tudo muito novo, porque eu nunca tinha participado antes de meditação. Confesso que eu não tenho praticado assim, né? Quando deveria. Mas, enfim, agora essa prática que você fez agora, eu pensei em tanta gente ao mesmo tempo, assim, da família, gente falecida, já minha mãe, no caso, e não sei, isso é normal, não tem problema, posso pensar, assim, nessas pessoas, no meu netinho, nos meus filhos, tá? Na minha esposa. Veja bem, na realidade, qual era é buscar o link com o sentimento. Então, até você ter feito todas essas pessoas, maravilha, é um sinal de que você tem muita gente que você ama. Isso é ótimo, tá? Mas que não seja muito demorado isso, para que você... Espera aí, eu perdi, cadê ele? Realmente ele sumiu. Porque senão você vai ficar só nessa busca. Então, focar no sentimento, tá? Porque o cerne da meditação é o sentimento que vai ser a âncora. Respondi para você, Fábio? Desculpe, Sheila, eu quis tirar a mãozinha e perdi uma boa parte, desculpe. Mas, de todo jeito, não se esqueça que tem a gravação, tá? Mas Ah, tá. lembre-se que o foco é o sentimento, tá? Essa é a âncora, é você captar o sentimento e permanecer nele. Então, esse é o foco, tá? Essa é a âncora. Eu fui até onde você falou, que bom, né, que você pensou em tanta gente, sinal que você ama muitas pessoas, tá? Isso é ótimo. Ok. Tá?
Muito Mas Ela obrigado. falou para você não demorar muito tempo nisso, porque o foco é o sentimento. Ela falou, não demora muito tempo nas pessoas, porque o foco é você achar o sentimento. Uhum. Achou o sentimento, fica nele. Aí tira as pessoas de foco. E você consegue enviar, essas pessoas recebem esse sentimento de carinho, de tudo, assim? Recebem, recebem. Uhum. Uhum. Mas o objetivo também não é fazer isso, é a meditação. Mas, na meditação, a gente vai lidar com energias muito sutis. E essas energias são enviadas para as pessoas, sim. Tá? Mas não tenha esse foco. No caso, a vibração que eu falei, a vibração pelo planeta, não é meditação, é vibração, aí a gente está focalizando o quê? Enviar algo bom. Irani, pode falar? Só complementando o que você falou, da meditação pelo planeta, que eu tenho participado geralmente, né? Mas é o melhor momento. Às vezes eu chego cansada do trabalho, mas me concentro. No final, quando a gente começa a emitir todas essas vibrações, é uma terapia. É muito bom, Sheila, é maravilhoso. Então, quem puder, eu sugiro que faça, porque realmente não é obrigatório, mas é a energia que a gente passa. A gente recebe toda essa energia que a gente passa. É maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Irani. Lindalva. Então, Sheila, boa noite a todos. O sentimento, então, eu foquei em algumas pessoas, mas de repente eu me lembrei das vibrações. Não vibrar, mas sentir aquele sentimento das vibrações que você se sente plena. E, nossa Senhora, foi uma meditação que você, quando começou, eu pelo menos comecei assim, num sentimento assim mais grosseiro, digamos assim, e ficou mais sutil, e deu um bem-estar tão grande que foi muito curtinha, então, muito bom, Infelizmente, porque o tempo é curto, mas é para vocês degustarem. Então, fizemos uma degustação de meditação, e aí vão fazer depois sozinhos, tá bom? Posso dar uma palavrinha? Claro, Yara, à Assim, vontade. quem, porventura, está quietinho, mas não sentiu nada na meditação, também não se assuste, porque essa experiência é normal, é esperada. A gente está exercitando os circuitos cerebrais, está enferrujado. Então, a gente precisa do quê? Da persistência, da disciplina. Saber que a prática vai levar a uma modificação de padrões, então não desanima. Eu estou ouvindo as pessoas dizendo que foi maravilhoso, porque eu sentia isso. Nós estamos dizendo aqui que foi maravilhoso, eu não senti nada, eu não consegui fazer nada. Eu fiquei muitas aulas da Sheila, fiquei 1 ano também praticando e não sentia nada, sentia dor de cabeça, né? Sentia uns negócio ruim. Então, não desanimem, isso também faz parte da jornada. Do E uma processo, hora né? vai, uma hora vem. É isso aí, obrigada, Yara. Por isso que é muito importante os alunos fazerem, porque são coisas assim que eu esqueço de falar. É que a Né? gente está naquela borda de baixo, tentando subir a montanha ainda, então a gente sabe como é que quantas pedras tem nesse caminho, mas podem Você crer, vê, gente, uma hora vocês importante que a vêm. Yara falou, há 1 ano ela ficou ali patinando, sem sentir tudo isso. Né? E quantos de vocês já estão dizendo aí que sentem tantas coisas? Então, quem não está sentindo também, eu preciso começar a lembrar de falar isso. Tá? Mais alguma coisa? Então, depois eu vou postar umas fotos aí de pratos que a gente faz como carinho para nós mesmos. Depois a gente vai fazer isso também de carinho para os nossos familiares e tudo isso.